Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de notícias, política e economia, ao programa É para Provocar, hoje, 13 de agosto de 2021, aqui comigo, como sempre, o simpático jornalista Felipe Lima. Olá, pessoal. Olá, Sérgio. Vamos lá, haja simpatia. Haja. E, como sempre, antes de mais nada, vamos à nossa vinhetinha. Vamos lá. Muito bom. Então, vamos. Eu atualizei lá a pauta para você, não sei se você já tinha Sim, baixado, sim. porque o Alexandre de Moraes ataca novamente. Que Ai. bom, né? Que bom. As poucas alegrias que eu tenho tido ultimamente advêm do Alexandre de Moraes. Né? Muito bom. Então vamos lá. Moraes aponta indícios de mais de 10 crimes na ordem de prisão de Jefferson, uma reportagem de Marcelo Rocha da Folha. Na decisão que determinou a prisão e outras medidas contra o ex-deputado e presidente nacional do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, né? Roberto Jefferson, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, listou indícios de mais de 10 crimes. Um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro, o político foi preso nessa sexta-feira 13, aliás, sexta-feira 13 para ele, Sugestivo, no desdobramento das investigações sobre a atuação de uma quadrilha digital voltada a ataques contra a democracia. As condutas criminosas atribuídas ao investigado são previstas no Código Penal, nas leis que definem os crimes relacionados a preconceito de raça ou de cor e o crime de organização criminosa, na Lei de Segurança Nacional e no Código Eleitoral. Foram listados pelo magistrado, entre outros tipos penais, injúria, calúnia e difamação, incitação e apologia ao crime, denunciação caluniosa ao atribuir a alguém a prática de ato infracional de que o sabe inocente com finalidade eleitoral. Então, foi isso. Finalmente, né? Porque esse Roberto Jefferson já andava abusando muito, né? Lembra que nós até apresentamos aqui um post dele criticando os judeus e não sei mais o quê, que eram devoradores de crianças e entre outras coisas gentis. E outras coisas extremas. Ele tinha perdido a mão há muito tempo, ele entrou numa espécie de demência de fato, uma bobajaiada, negócio de arma e fuzil, e mata aqui, mata ali, e tira a gente do STF, fecha Congresso, ele entrou num lance pesado. Então é isso, assim, um bolsonarismo, sabe, ele tá mais bolsonarista que o Bolsonaro. Então de alguma maneira foi parado, não sei quanto tempo dura isso, enfim, como que vai repercutir também, mas é bem-vindo, sem sombra de dúvida, é bem-vindo. São ataques, acima de tudo, são ataques à democracia, e por mais que ninguém, a priori, a maioria não leve a sério, ele é um senhor, meio caquético, ele já está meio fossilizado, né, uma espécie de fóssil, mas é um desserviço, então como é que fala? É didático, né? É uma apreensão que serve para outros, para a fauna bolsonarista como um todo. Exato. Ele não tem imunidade parlamentar mais, ele não tem nenhum tipo de foro especial. Né?
Ele está sendo preso por ordem de um ministro do Supremo, porque o inquérito está no Supremo, né? E quem pediu mesmo foi a PF, né? Quem pediu a prisão dele foi a Polícia Federal. E como é que fala? O máximo que ele pode poder é alguma atenuação relativa à idade e estado de saúde dele. Mas se ele está podendo ficar de rifle na mão, né? Exato. E a gente está vendo que se aquele rifle disparar, o coice que ele vai levar, ele vai, né, cair 10 metros de distância atrás. Quer dizer, é um idiota. Agora, ele realmente tem usado e abusado das mídias e etc. e tal, e sempre aquela confusão a gente vê, né, os bolsonaristas e ultradireitistas de plantão nas redes, né, ficarem falando que é porque é direito de expressão. A pessoa precisa entender que direito de expressão não é direito de cometer crime. Exato, né? exato. O cara vai para a rede e comete crime, ele está sujeito a sanções e a prisão, e enfim, essas coisas todas. Eu espero que ele fique preso, porque também acho que o Alexandre de Moraes não ia decretar uma prisão assim. Fica meia hora preso. E o que é interessante é que a filha dele, que é uma doidinha também, aquela Cristina Brasil também, que fala o que quer e o que não quer, ela já começou a pressionar o Bolsonaro. Falei, aí, o bonitão não vai fazer nada e não sei o quê, sabe? Começou aquela baixaria que lhes é peculiar. Então, quer dizer, é sentar, pegar pipoca e assistir o show. Realmente, eu acho que não vai ser tão simples quanto eles estão pensando, não. Os crimes são bastante bem qualificados, né? E há provas cabais, né, de que eles os comete e cometeu. Então, o máximo que ele pode conseguir é uma prisão domiciliar com tornozeleira devido à idade e estado de saúde. Mas, exatamente. Fora disso, isso já vai ser o suficiente. Inclusive, proibição de utilizar mídias sociais, etc. E tal, né? Vamos falar que estão cerceando o direito de liberdade dele, mas, como diz, wherever. Né? Então, realmente... Bom, Bolsonaro entrega ao Congresso MP do novo Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, entregou na manhã desta segunda-feira 9 ao Congresso a MP, medida provisória, que cria o Auxílio Brasil, programa que substituirá o Bolsa Família. O texto foi entregue pessoalmente por Bolsonaro ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP Alagoas, né, Partido Progressista Alagoas. O presidente da República foi ao Congresso acompanhado pelos ministros Flávia Arruda, Secretaria de Governo, Ciro Nogueira, Casa Civil, Paulo Guedes, Economia, João Roma, Cidadania, Luiz Eduardo Ramos, Secretaria-Geral, e o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. A MP estabelece o formato do programa, seus objetivos e diretrizes, mas sem valores ou detalhes sobre as fontes orçamentárias. Após ser questionado nesta manhã sobre qual o valor pago pelo novo programa, Bolsonaro afirmou que será pelo menos 50% maior que o atual, média aproximadamente de 190. Então, iria para uns 300 e pouco, né? Quase 400. Quase 400 reais. Isto é, né? Aí vem aquela coisa, o Guedes né? Radicalmente contra tudo isso. Não, e é aquela coisa, não querem pagar precatório para pagar Bolsa Família, quer dizer, na verdade, essa história de mudar o nome é uma coisa vexamosa, né? Quer dizer, você está acabando com o nome de um programa que foi criado por aquele que você criticava e fazendo o mesmo programa com um nome diferente, quer dizer... Exato. Né? E não indica as fontes de... Então, como é que o Congresso vai aprovar um programa desse se você não indica as fontes de receita, não indica os valores? Não, é aquela típica incompetência, sabe? É coisa que o cachorro comeu minha lição, não pude trazer. Gente, é isso. Como que não? Você falou, como que não indica o básico, né? O básico, né? Fora tudo isso. A gente vai falar daqui a pouco, mas aquele voto impresso além do absurdo em si, mas a própria coisa também faltava. Mas e aí? Como é que fica? E se a pessoa é cega? E se a pessoa sabe detalhes, coisas que qualquer projeto bem elaborado tem que ser destrinchado nos limites da minúcia. E não tá nem aí, é uma coisa feita de qualquer jeito. E aí é a mesma coisa. Nunca foi o objetivo, realmente, né? Exato. Agora,
Então vamos ver, né? Inclusive quem vai ser como se diz, quem vai ter direito a esse Bolsa Família, né? Que eles parecem também estão querendo reduzir a quantidade de pessoas, aumentar o valor, reduzir a quantidade de pessoas, né? É. E aí fica aquela coisa, né? Internet para estudante pobre não tem, né? E essas cositas más, outras coisas para cultura não Não tem, tem saúde, né? não tem Não deixar. educação, não tem nada. É isso, não tem ciência. Cara, é chocante. Bom, vamos mudar um pouquinho. IPCC, o que é isso, hein? Um painel, né? É um painel IPCC é o painel do clima. da ONU, né? É, Com o aquecimento, Brasil produzirá menos alimento e terá desequilíbrio de CO2 na Amazônia. O planeta tem esquentado mais rápido do que o previsto e o Brasil deve sofrer com os eventos climáticos extremos mais frequentes, como estiagens no Nordeste e no Centro-Oeste e enchentes em cidades do Sudeste. E se a mudança no equilíbrio dos ecossistemas não for suficiente para o novo rumo nas decisões de autoridades, no Brasil também serão esperados efeitos negativos na economia, como forte queda da produção agrícola. Segundo o novo relatório do painel intergovernamental sobre o clima da ONU, é isso aí, painel isso. intergovernamental sobre o clima, apresentado nesta segunda-feira 9, essas serão apenas algumas das consequências do aquecimento global para as Américas do Sul e Central. O prognóstico é resultado do trabalho de cientistas de 66 países reunidos pela entidade, que aprofundaram análises para 11 diferentes regiões do globo. Em meio à pandemia de Covid-19, com mais de 560 mil mortes apenas no Brasil, as projeções do IPCC apontam para possíveis novas crises humanitárias. Aquilo que a gente O que tá ruim vai piorar. há anos falando, né? Que as pessoas têm essa ideia. Uma vez eu me lembro que eu tinha ainda o blog, etc. E tal, e Você tinha o fizeram quê? um blog que eu tinha, Ah, sim, sim. que eu, né, era até um blog acessado por muita gente do exterior, era um negócio potente, né? Deveria Aí retomar a ideia. meu saco encheu, eu falei, não vou mais continuar, e deletei tudo, né? Aí, acho que ainda é possível achar, né? Porque na internet nada se perde, Pois é. tudo se transforma. Então, mas o fato é que eu me lembro que fizeram uma convenção internacional sobre aquecimento global, se não me engano, na Noruega, ou alguma coisa assim, num frio de lascar, né? Seria a mesma coisa de fazer uma convenção sobre o resfriamento, a terceira era do gelo, né? Em pleno verão no Rio de Janeiro. Quer dizer, uma coisa Perfeito. contrastante, né? Mas eu me lembro que eu falo assim, as pessoas estão entendendo errado essa história do aquecimento global. Não é que vai continuar aquecendo, né, e vai todo mundo morrer queimado. A temperatura média do planeta está subindo. Sim, e E são que, extremos, né? Exato. e que sobe 1 grau já é o suficiente para provocar uma série de mudanças em tempestades, nos rios aéreos que existem, né? Que existem, as pessoas não sabem. Existem rios dentro do próprio oceano. Existe um rio muito importante no Atlântico Norte, que leva alimentação e regula a temperatura no Atlântico. Né? Tudo isso basta 1 grau de diferença na temperatura geral do planeta para começar a ter complicações, né? Aqui É isso também, mesmo. né? Exatamente. Então, Sim, você pega a Holanda, né? Holanda é um problema. Você começa calota polar, etc e tal, a congelar, enche tudo. Os mares enchem, acaba. Amsterdã, Roterdã, acabou. Entendeu? exatamente, né? Veneza, a mesma coisa. É problemático. Está havendo um importante derretimento, né, da calota polar norte, né? Isso vai provocar aumento do nível de oceano, todas as cidades costeiras estão ameaçadas, né? Ilhas que não têm uma elevação muito grande poderão desaparecer, né? E nós perdemos 4 anos nessa
dessas providências devido ao governo Trump, principalmente, né? E a prova de que isso tudo é muito sério é exatamente o negacionismo de Trump, Bolsonaros e afins. Né? Porque se eles estão contra, é porque a coisa é quente, a coisa é boa. Boa no sentido de que ali tem coisa, né? Não é para ser. Então, essa é a maior prova. Então, e aquilo que, claro, que tudo está nas nossas mãos, de apagar a luz, economizar, tudo, né? A gente está. Mas no fim do dia, está na mão dos grandes governos, né? Das grandes que podem, de fato, tomar medidas que façam a diferença, com políticas, enfim. Né, resumindo, não é o problema se a gente deixar a luz um pouco mais acesa ou não. Claro que tudo isso interfere, porém, né, sendo muito honesto, não sendo hipócrita, o buraco é mais embaixo. Exatamente. Inclusive, pode-se esperar que o governo Biden vai começar a ter ações mais firmes nesse sentido. Eu acho que o Biden está cheio de coisa também para resolver. Eu imagino a situação que o Trump deve ter deixado. Né? Sim, é muita coisa para limpar, né? Exato. Não, e assim, né? Tudo tão desconjuntado quanto está ficando aqui. Se bem que a estrutura do governo americano é bem mais estável do que a nossa. Claro. Mas imagina a quantidade de coisas que devem ter ficado desconjuntadas, descoordenadas, né, ao longo de 4 anos. Né? Então, ele deve estar bastante ocupado. Mas assim que ele retomar essa questão do clima, acho que vai ser bastante forte e o Brasil pode esperar pressões e retaliações importantes se o governo brasileiro não começar a entrar nesse jogo, para valer e do lado certo. Né? Inclusive, não sei se ouviu falar, o Trump mandou um negociador, um enviado, né, para conversar com o Bolsonaro, assim, no intuito de ter uma conversa pragmática. Sim, né? sim. Porque vamos e venhamos, seja republicano ou democrata, ali o negócio sempre é muito pragmático, né? Eles não, Mas adivinha o que o Bolsonaro diz, que o representante saiu atônito, assim, quase catatônico, porque a primeira coisa e a mais importante que o Bolsonaro falou para o representante do Biden é que ele tem certeza que o Trump foi vítima de um golpe nas eleições. Ou seja, Você dá para você começar o diálogo com um sujeito desse. Ele não reconhece mesmo o presidente, né, o Biden como presidente legítimo dos Estados Unidos. Quer dizer, então, como é que você imagina quando um representante chegar para o Biden e falar, olha, ele falou isso, pode esperar que vem burdoada aí, não tenha dúvida. E vai ser uma burdoada não em cima do Brasil, vai ser uma burdoada em cima do Bolsonaro. Né? Então, sim. Tanto é que você vê que nós já vamos para... Foi em janeiro que o Biden assumiu, já estamos meados de agosto, e nem o Bolsonaro foi aos Estados Unidos para conversar, e nem os Estados Unidos, quer dizer, mandou esse representante. Sim, mas o Biden não veio, né? Não tem papo. Então, quer dizer, pode esperar que essa questão do clima vai azedar, né? Tanto é que os empresários não me venham com essa conversa de que empresário também é outro que tal, só pensa nos seus interesses, né? Mas eles estão começando a ficar meio enjoados com o Bolsonaro, porque eles sabem que, por enquanto, a coisa tem rolado, mas que vai vir retaliações, inclusive para o agronegócio, exportações, sim, etc. Né? Então, é isso. A conta é grande. A conta virá. Grande desastre é caro. Exatamente. Bom, Câmara, agora esse assunto é divertido, né? Câmara barra voto impresso, esvazia discurso golpista e impõe derrota a Bolsonaro em dia de blindados. No dia em que Jair Bolsonaro foi protagonista de um desfile de veículos militares em frente ao Palácio do Planalto, a PEC, que é a proposta de emenda constitucional, né, do voto impresso, motivo de seguidas manifestações golpistas do presidente, foi derrotada no plenário da Câmara dos Deputados pelo placar de 229 a 218, com uma abstenção, que foi do Aécio Neves.
eram necessários ao menos 308 votos dos 513. Aí o pessoal vai falar, ué, mas a maioria não votou a favor do voto impresso? Sim, mas uma proposta de emenda constitucional tem quórum definido, precisa ser 3/5, né? Então, teriam que ser 308, e foram apenas 229, né? 60%, né? Para que a proposta de impressão do voto dado pelo eleitor na urna eletrônica fosse adiante. A quantidade de votos foi 79 a menos do que a necessária. A votação desta terça-feira 10 enterra a proposta que mobilizou a escalada de ataques de Bolsonaro a integrantes do STF, Supremo Tribunal Federal, e do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e que agravou uma crise entre os poderes, apimentada com a apresentação de blindados das Forças Armadas em Brasília, mais especificamente da Marinha, né, vista como tentativa de intimidação no dia da votação da PEC do voto impresso no plenário da Câmara. Desde antes de assumir, Bolsonaro tem alimentado suspeitas contra as urnas eletrônicas, apesar de jamais ter apresentado qualquer indício concreto de fraude nas eleições, baseado nas falsas suposições em que um cenário de queda de popularidade e de maus resultados em pesquisas de intenção de voto já ameaçou várias vezes a realização da disputa do ano que vem. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Partido Progressista, disse ter ouvido de Bolsonaro o compromisso de que respeitaria o resultado do plenário, apesar da desconfiança, inclusive, de aliados do presidente. Bom, primeiro foi aquele... Por onde você quer começar desse show de horror? Eu vou começar pelo desfile, né? Poderiam ter feito coisa até mais impressionante, mas foi assim, ridículo. Ridículo, né? Não tem outro termo, é ridículo, Uma vergonhoso. sucata soltando uma fumaça, você vê que está queimando diesel, né? Funciona diesel, é claro, mas está queimando diesel, né? Precisaria de uma retífica no motor, etc. Então, quer dizer, você imagina se isso entra em guerra. Mas não dura 8 minutos. Ai. E foi, assim, lamentável, né? Não teve a participação de nenhum dos representantes de poderes, né? Nem do Congresso, nem do Judiciário, né? Foi só aquela baboseira lá com o Braga Neto e tal. A turminha, né? Do funil, né? Não convidaram o vice-presidente. Ele não foi convidado? Não foi convidado, não é que ele não quis ir, não, ele não foi convidado. Essa gente não aprendeu nada com a relação Temer e Dilma, né? Agora, teve uma presença que me causou espécie, que foi a do jurista Ives Gandra Martins, que... Ele estava lá, eu nem vi que ele estava lá. Inclusive, ele parece muito com o Alexandre... Aquele jornalista lá, aquele malucão, o Garcia? O Alexandre Garcia, né? Parece que teve um ataque assim, né, com essa história de bolsonarismo, eles tiveram um ataque cerebral, assim, que ele está no mesmo esquema do Alexandre Garcia, só falando besteira, e ele era um jurista respeitado. Isso né? É que impressiona, né? Exatamente, de repente se deixa levar por um sonho autoritário, uma coisa assim, lamentável, né? E foi essa coisa, assim, horrível, né? Foi uma coisa lamentável, uma atitude... Porque eu acho assim, por exemplo, você pode discutir o voto impresso, não acho que seja antidemocrático. Você acredita que o voto impresso, que nós tenhamos que voltar 50 anos, né? Tudo bem. Mas o problema não é discutir o voto impresso, é você falar que se não for aprovado o voto impresso, não vai ter a eleição. Não, e tudo baseado em fake news, esse é o pior, tudo baseado. Porque falar de fake news também virou qualquer coisa que a gente não, que eles não concordem é fake news. Não, Exato. Fake news é uma instituição muito sólida e clara. E quando falam que a urna é fraudada, foi fraudada, é fake news, nunca foi fraudada, entendeu? A urna nunca foi violada, nunca teve problema nenhum. Então, quer dizer, é tudo baseado em fake news, em ameaças, e nessas bobagens de dizer que o povo... Que povo quer, gente? Não,
E aí é aquilo que eu falei também, é um projeto que não tem pé nem cabeça, não tem explicação. Vai ser o quê? Uma caixa de acrílico que cospe, e se a impressora dá erro? Eles não confiam no sistema, o que garante que o sistema vai imprimir o que tem que ser impresso? E aí, vai recontar? Aí você imagina quantos em toda coisa vão dizer que, olha, saiu errado, é isso, é aquilo outro. Pelo amor de Não, Deus, isso vira um inferno. o sistema funcionaria assim, em princípio, né? Você faz seu voto, a urna imprime o seu voto, né? É isso. Foi, sei lá, Bolsonaro. Aí você pega esse voto impresso e deposita numa Não, urna. não, 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 não. O voto, ele não, teoricamente, você não teria contato com o papel em momento algum. Então, Você é uma é uma urna de acrílico que você vê automaticamente ele é depositado nessa ah, urna. tá, então, Você não mas tem contato. você Você veria vê ali, você vai, se você tiver para bons olhos, conferir, se a para coisa auditar. sair, você vai auditar ali na hora. Mas, Pois enfim, é, até aí tudo bem. Agora, haveria um custo para isso, e o que é pior, que a gente sabe que isso não seria assim, eles iriam pedir a contagem em de todas as todos, é urnas. claro, e aí é que nasce o perigo. E nós vamos voltar, então, efetivamente vai ser eletrônica apenas a impressão do voto, porque vai voltar a ter que conferir manualmente um por um. Quer dizer, então, Exato. nós iríamos ficar um mês contando o voto e o Bolsonaro fazendo suas ameaças, etc. e tal, no exercício da Sim. presidência da República, como foi o Trump. Né? Então, quer dizer, Não, que bom que agora, isso foi enterrado, mas isso de que o Bolsonaro se comprometeu a aceitar o resultado é mentira, porque no dia seguinte ele não, já estava atacando o sistema eleitoral, etc e tal, quer dizer. eles inclusive já estavam sugerindo que o Senado abrisse uma outra proposta nesse sentido, aí também o Pacheco enterrou. Mas que eles não vão deixar isso barato, não vão não, eles vão continuar Não, ameaçando, vão continuar soltando fake news a respeito disso, né? é isso. Então, pode esperar Agora, que isso não encerrou. o que preocupa foram. Qual que é o placar? 229. 229 a favor do. 218. É, Então, as coisas que preocupam: 218 deputados, o que não é um número inexpressivo, acha interessante essa aventura contra a democracia. Isso é extremamente preocupante e perturbador. Isso era para ter perdido estilo Flor de Lis, né, que foi 400 e pouco a 1, eu acho. uhum. Muito bem. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa estarrecedora é o PSDB, um partido pelo qual eu ainda tenho algum respeito, alguma admiração por nomes que eles têm nos quadros, etc. e tal. Tiveram, me corrija se estiver errado, 14 votos a favor e 12 contra. Ou seja, uma maioria votando a favor dessa insanidade que é essa bobagem de voto impresso. E, dentre os nomes, o senhor Aécio Neves se absteve, porque disse que quer retomar a discussão mais para frente, não sei o quê. Quer dizer, é um absurdo. O partido oficialmente se posicionou contra, muito bem, mas e aí? O que adianta? Então tem que expulsar 14 membros ali, tem que ser expulsos do partido. Eles não estão lutando junto com. É perigoso, entendeu? É perigoso, é Exatamente, absurdo, absurdo. exatamente. Né? Agora, o mais estranho é que o partido do atual ministro da Casa Civil, que tem a Casa Civil, entre O outras coisas, PP, né? Pato, pato. exato, o Partido Progressista, cedeu menos votos a favor disso do que o PSDB. Pois é, vai entender essa insanidade. É o fim da picada, é o fim da picada. É. Quer dizer, então é uma coisa assim inexplicável, né? Como é que pode um partido como o PSDB, com a história do PSDB, entrar numa dessa, né? E a Sim. troco de quê? Ah, troco do quê? De se queimar, de assim, uma vergonha, uma vergonha, é uma vergonha, isso tem que ser cobrado. E olha o que eu falo, eu tenho simpatia pelo PSDB em São Paulo, eu voto no PSDB, eu falo isso abertamente, mas, como paulistano, é uma vergonha isso e algo que não é para se esquecer, não pode passar impune.
levantem esses nomes, é fácil, eu não tenho aqui agora para citar os nomes, mas levantem e realmente não deem voto para quem é contra a democracia, porque não vale a pena. Exato, né? É inoportuno e inconsequente um voto desse, né? Lamentável, de fato lamentável. Mas, enfim, não vai haver o voto impresso, mas isso não quer dizer que essa discussão está encerrada. Eles vão continuar insistindo. Vão continuar perturbando, né? Isso. Vão continuar perturbando o coreto. Exatamente. E não tenho a menor dúvida que se Bolsonaro perder as eleições, o que parece ser líquido e certo, pelo menos no momento, pode ter certeza que ele não vai aceitar o resultado, ao estilo do seu mestre, o Donald Trump. Né? Então, exato, podemos esperar, só que nós não vamos ter o sofrimento que os americanos tiveram, em termos do tempo. Sim, isso vai levar. Nossa, né? É preto agora, no branco, ali. Exato, isso vai começar. Exatamente. No dia seguinte ele começa a falar, mas ele recorre à justiça, blá, blá, blá. Eu acredito que em menos de 15 dias a situação está definida, né? E aí as Forças Armadas, as nossas claras Forças Armadas... Com aqueles grandes tanques. Com aqueles tanques impressionantes, né? Aquele poderio militar impressionante, não terão mais desculpas para não apoiar a democracia, porque terá havido o voto, a decisão do povo, e, portanto, embora ainda em exercício, ele já não é mais o presidente eleito. Né? Então, nós teremos um presidente eleito e um presidente em exercício que já não é mais total, né? Quer dizer, ele já está simplesmente cumprindo a tabela até que o novo presidente assuma. Né? E vamos ver o que vai acontecer. Né? Eu estou tranquilo porque os Estados Unidos, que sempre mandou por aqui, não está a favor de Bolsonaro. Porque, eu volto a repetir, se Trump fosse presidente dos Estados Unidos, eu estaria, assim, sem dormir. Né? Mas tivemos, pelo menos, essa sorte. Bom, então vamos lá. Senado aprova projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Resquício da ditadura. Washington Luiz, que é quem faz a reportagem. O Senado aprovou, nesta terça-feira 10, projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, editada em 1983, durante a ditadura militar. O texto, que também acrescenta uma série de crimes contra a democracia no Código Penal, passou em votação simbólica e segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro sem partido. Para evitar que o projeto voltasse à Câmara, o relator Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, não fez mudanças na versão aprovada pelos deputados em maio e rejeitou todas as emendas. É urgente a aprovação deste projeto de lei, uma matéria de extrema importância para a defesa do Estado Democrático de Direito, que incitou a tramitação na Câmara dos Deputados em 1991, que iniciou. Imagina, 1991. Nós estamos em 2021. Né? É nossa responsabilidade aprovar o texto e enviá-lo para sanção hoje, e não devolvê-lo à Câmara. Adequações poderão ser feitas em novos projetos autônomos, mas não é possível adiar mais a revogação da Lei de Segurança Nacional, disse. Eu acho que é bem-vindo. É bem-vindo, né? Demorou para isso acontecer. Isso é um fóssil da ditadura. Exatamente. E vale lembrar que isso aí estava meio esquecido, era uma coisa que estava ali, com esse governo voltou à tona, né? Com o senhor, inclusive, André Mendonça, que aliás, eu não sei nem que pé que tá esse sujeito, porque ninguém mais fala dele. Tá parado, né? A indicação dele, parece. Né, que está indicado para o STF, e não sabemos como está isso aí. Que bom. Mas ele atacou jornalistas com base nisso, ele fez um desserviço à democracia tremendo, então há que se cuidar, Isso. Inclusive o Jefferson ainda foi preso com base na Lei de Segurança Nacional, que, né, como não foi sancionada ainda pelo presidente, não está em vigor. Né? Sim. Então, é divertido, né, que eu acho talvez o último a
a levar uma bordoada não que ele não fosse preso, se, Não, porque né? eles colocarão também outros dispositivos, que no caso dele não é barrismo, não é nada. No caso dele faz sentido. É um homem que está tentando contra a democracia, fazendo ameaças armadas a autoridades judiciais, enfim. Né? Não dá para se comparar com um jornalista que faz um texto, seja o que for, né, jornalismo, porque a gente tem muita dificuldade, é muito difícil de. Eles conseguiram fazer uma coisa que qualquer argumentação, por mais limítrofe que eles sejam, você tem que fazer 10 mil voltas para explicar por que, que uma coisa é certa e outra não, por que, que Uhum. jornalismo é importante, é profissional, é real e não é, né? Por que, que a Folha não é um lixo, enfim. Mas a história é essa. Então, ele certamente haverá ainda mecanismos que permitam que criminosos como Roberto Jefferson sejam presos, Uhum. mas não Não, não, jornalistas sejam atuados. exatamente, né? A diferença está na motivação para a utilização, né? Que foi o que o André Mendonça usou. Imagina, É, ofender o presidente, chamar o presidente de Pequi, é, ruído, serve de embasamento para você abrir um inquérito contra uma pessoa? Ah, tenha pois dó, é. né? Isso vai tudo para o espaço. É provável, olha, pode ser que eu morda a minha língua, mas é provável que o Bolsonaro vá vetar inúmeros dispositivos desta lei, o Pode que vai ser. obrigar o Congresso a derrubar o veto na sequência, né? E tudo Porque isso é gritaria, né? exato, né? Então, é isso aí. Vamos aguardar agora qual que vai ser a atitude de Sua Excelência, o presidente da República, se ele vai simplesmente aprovar ou se ele vai fazer essa coisa de aquilo que não lhe interessa, principalmente referente a fake news e Uhum. atitudes contra a democracia, vetar e obrigar o Congresso a derrubar o veto, né? Vai ser divertido, e se ele o fizer, tenho certeza que ele vai levar na cabeça de novo, mais uma humilhação, né? Derrota em cima de derrota, né? É a derrota em cima de derrota. Bom, no programa passado, quem não assistiu é só ver o penúltimo programa, É, nós comentamos sobre as reservas internacionais do Brasil, né? verdade. Você Então eu demonstrou consultei até isso, certa preocupação. isso. E o que não é injustificado, não, eu vou demonstrar por quê. É. Bom, as reservas atualmente, segundo o Banco Central, né, isso está disponível, qualquer pessoa pode consultar, está em 355 bilhões 671 milhões de dólares, certo? Ainda é uma reserva interessante, tranquila ainda no coisa. Né, o que a gente não pode deixar de falar é que em 2019, né, por incrível que pareça, há mais ou menos 2 anos atrás, que foi em agosto de 2019, as reservas estavam quase em 390 bilhões de dólares. Então, Uhum. teve uma queda aí de 40 e tantos bilhões de dólares nesse período de 2020 até agora em 2021. Ou seja, ou seja, de fato, as reservas estão sendo usadas. O nível ainda é consideravelmente alto, não é um motivo para preocupação. O Banco Central ainda teria condições de combater um ataque especulativo com relativa tranquilidade. Mas Uhum. que as reservas estão sendo consumidas, estão. Né? De quase 390 para 355, Sim. não é? E nós estamos falando em bilhões de dólares. Não estamos falando em bilhões de reais. Se São multiplica por. 45 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Né? Então fica aí o registro que é o nosso atual nível, né? 355 bilhões de dólares de reserva, mas já foi quase 390 bilhões. Então, né, é de se continuar observando. Né? Exato. Bom, é,
Bom, e tem também o Banco Central aumentou, né, na semana passada o, a taxa de juros, né? Uhum. Ou seja, nós continuamos com ameaça inflacionária, né? Que dizem que é sazonal, mas o sazonal que está demorando, né, para passar. Pois é. E ontem a Petrobras anunciou novo aumento de combustíveis, né? Então vamos lá. E ele quer usar também dinheiro de precatório para diminuir o imposto sobre os combustíveis, para agradar os nossos queridos caminhoneiros, né? Então assim vai. Que Bom, baixaria, viu? é uma baixaria. Aprovada na Câmara, a Microsoft colocou um negócio agora no Windows que chega a ser assim irritante. Você só passou o cursor, o mouse em cima, ele puff, abre a tela para notícias, não sei o quê, você não. Aí demora para sair, sabe? Tem Sim. umas coisas assim que você vê que não é atualização, é encheção de saco. Né? Bom, aprovada na Câmara, nova reforma trabalhista é constitucional, defende Aras. Aliás, en passant, a Procuradoria-Geral da República também criticou a prisão do Jefferson, dizendo que é apenas para retirar. Ele criticou, você acredita? Dizendo que é apenas para retirar dele o direito de livre expressão de Será que opinião. esse homem ainda tem alguma expectativa de ser indicado para o STF? Se o Bolsonaro conseguisse ser reeleito, sim. É. Aí, num próximo governo Bolsonaro, porque agora o Bolsonaro não tem mais que indicar ninguém, né? Nessa eventual mandato. Uhum. Mas se ele for reeleito, ele indicaria provavelmente mais, né? Que, aliás, é a esperança dele, né? Seria tornar o Supremo algo parecido com ele, né? Sim. Então, o que o PT também poderia dizer para ele, olha, isso não é bem assim, porque nós indicamos vários ministros. A gente tentou e não deu certo. E olha o que aconteceu, É né? verdade, é verdade, é verdade. Então, mas enfim, a esperança é a última que morre. Né? Aprovada na Câmara, a nova reforma trabalhista continuou defendendo Aras. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou a favor da medida provisória do bem, do bem? Chama medida MP do bem, é isso mesmo. Tá. Que instituiu... Aqueles nomes meio bizarros, né? Certo. É bem sacana, né? Que institui o novo programa emergencial de manutenção do emprego e faz uma espécie de reforma trabalhista, como uma série de mudanças na CLT, que são a consolidação das leis do trabalho, né? Uhum. A MP, medida provisória, que teve o seu texto base aprovado nesta sexta-feira 10 pelo plenário da Câmara dos Deputados, já é objeto de uma ação no STF, Supremo Tribunal Federal, ingressada pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT. A ação foi distribuída ao ministro Ricardo Lewandowski e a manifestação de Aras vai compor a avaliação do ministro. É normal, né? A gente tem que falar que toda ação que cai no Supremo é normal o ministro que cai como relator pedir a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Isso é praxe, né? Agora, o que também não quer dizer que o ministro é obrigado a seguir o que o procurador ou a procuradoria opina. Uhum. Mas a opinação, não, a opinião do Aras é que é constitucional. Sim. Eu não sei, eu acho estranho, né? Você acabar com férias, mesmo que seja por uma questão do bem, emergencial. exatamente. Ela tem uma série de pontos ali que geram debate, geram dúvida e que não são tão do bem assim, né? Essa é a questão. E, de novo, se o Aras está aprovando, é porque não é tão boa, né? Já é o sinal amarelo. Tira férias. 13º. Fundo de garantia também parece que é reduzido. Né? Sim.
e ainda por cima não dá estabilidade nem nada. Quer dizer, tudo bem, né? Mas e se isso deixa de ser temporário e passa a ser objetivamente a lei trabalhista, o que Exato. num congresso como esse, né, comandado por Lira, né, na Câmara, não é muito de se isso pega, se isso surte efeito, né, porque as pessoas estão desesperadas, né, então, se te oferecem um emprego, você não vai ter direito nenhum, mas Mas pelo menos resolve o alguém que seu problema entra. imediato, né? Exato. Então é preciso ver. Não que eu ache que a lei trabalhista seja perfeita, tem muito excesso, não resta dúvida. Eu já fui patrão, eu sei, já tive alguns empregados, eu sei que é uma hora complicada. Coisas que não existem em outros países, como, por exemplo, 13º, né? Para algumas empresas é apenas uma distribuição de lucros, né? Sim. Mas para uma empresa pequena ou média, né, como as que eu tive, você chegar no final do ano, que você não tem, em situações que no Brasil não são muito incomuns, que é que você não tem grandes lucros, ou até não tem lucro, e você Sim. ser obrigado a dar um 13º salário, com toda a implicação de custos trabalhistas, etc. e tal, é uma burdoada É isso mesmo. que eu vou te contar. E para alguns setores, isso significa aumento de consumo, né? Principalmente para setores que vendem, principalmente no Natal e Ano Novo, essas coisas. Mas para a sua empresa em particular, pode não significar nenhum aumento de consumo, é apenas um sacrifício que a empresa vai ter que fazer, né? E sem nenhuma compensação. Então, há de se discutir, né? E também as questões relativas que eu já tive uma experiência, assim, a pessoa é empregada, não fala para você que ela tá grávida ou que pode ficar, né? Que a pessoa não é casada, não é coisa, né? E dali a pouco, 2, 3 meses depois que você emprega a pessoa, ela passa do período de experiência, ela arranja uma gravidez, né? E pronto, você assumiu a gravidez da pessoa, né? É muito bacana para quem está tendo a gravidez, mas para quem vai pagar, vai ter que, inclusive, arranjar um substituto durante o período que ela vai estar afastada da empresa, etc. e tal, né? São coisas assim que precisavam ser melhor discutidas e olhar as coisas com equilíbrio, porque a nossa legislação trabalhista ela é muito excessivamente voltada para o benefício do empregado, o que tudo bem, não vou dizer que não há abuso, mas ela teria que ser proporcional ao tamanho da empresa, ao potencial financeiro da empresa. Exato. Você não pode cobrar da oficininha de mecânica da esquina o mesmo comportamento, a mesmo desembolso, né, financeiro que você cobra da Volkswagen ou da Coca-Cola. Né? Então, isso realmente precisa ser melhor discutido. Mas não essa coisa aí também, que também agora é o trabalho escravo moderno. Ou seja, você não tem direito a rigorosamente nada. Aí, né? Multa sobre o FGTS, né? Por exemplo, no condomínio, às vezes você começa a ter aqueles empregados que vão ficando e vão se acomodando, né? Zelador, acontece muito disso, nada contra os zeladores, né? Mas estou dizendo assim, acontece muito que o zelador vai ficando, vai envelhecendo no prédio, vai ficando acomodado, vai virando dono do prédio, e para você pensar em trocá-lo, só o que você vai ter que pagar, né, da multa do FGTS, etc. e tal, quer dizer, então você começa a ser forçado a ficar com um empregado que não está desempenhando suas funções adequadamente né, então tudo isso precisa ser olhado, né, precisa olhar na Europa como é, nos Estados Unidos como não é? Que é para a gente não, inclusive essa história de ter justiça do trabalho, né, é só uma coisa brasileira, né? Uma coisa brasileira. Em qualquer outro lugar do mundo, é a mesma justiça, que julga uma batida de trânsito, um acidente de trânsito, vai julgar também uma questão trabalhista. Você não tem
uma justiça do trabalho. Inclusive, pouca gente sabe que a grande parte dos juízes do trabalho não são juízes togados, né? Não são juízes realmente juízes, né? Que têm formação, né? E fazem parte das entidades de juízes. Eles são pessoas de fora, são chamados juízes não togados, imagina. Então, nem tem aquela estrutura de conhecimento jurídico de um juiz normal, né? Então, é preciso realmente rever isso para um país se tornar trabalhística, do ponto de vista trabalhista, mais moderno, né? Sim, a CLT é algo muito antiquado. Eu estou com o Odorico Paraguaçu hoje na minha cabeça, né? Aquele que gostava muito desses, né, juristicamente. Excelente. Quem é mais velho sabe que eu estou falando do Bem Amado, né? Odorico Paraguaçu, do Bem Amado. Exatamente. Bom, é isso aí. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, é isso mesmo, acho que você falou bem. Médicos pró-governo foram patrocinados por empresa que lucrou com kit Covid. Erickson de Andrade e Luciano Amaral, do UOL. A farmacêutica Vitamedic, que informou à CPI da Covid ter aumentado seus lucros com a venda de medicamento do chamado kit Covid durante a pandemia, patrocinou a publicação em jornais de um manifesto do Grupo Médicos pela Vida, composto de profissionais de saúde apoiadores do presidente Jair Bolsonaro sem partido e alinhados ideologicamente com o governo. A informação foi revelada pelo executivo Jailton Batista, designado pela Vitamedic para depor hoje em audiência na CPI, no Senado. A empresa entrou na mira do colegiado depois de confirmar, por meio de documentos, que venda de caixas de ivermectina, um dos remédios do kit Covid, cresceu 1.230% em 2021, na comparação com o ano anterior, né? Esse é o sonho de qualquer produtor, de qualquer coisa, né? Que a venda cresça tanto, você imagina? Exatamente. A venda de guarda-chuvas cresceu 1.230%. Isso foi criminoso, né? Porque eu não sei quem foi um imbecil, foi algum dos imbecis, né, presentes, acho que Marcos Valério, Marcos Rogério da CPI. Que não, porque o chazinho da vovó, só que o chazinho da vovó não te faz perder o fígado, né? O chazinho da vovó não mata seu fígado, e esses remédios todos tomados sem a menor controle de nada te matam. Então, foi criminoso. E além de passar falsa segurança, né? Agora estou protegido porque tomei ivermectina. Além de estar fazendo mal de tomar remédio para piolho, né? Aquela coisa. Vamos, né? 1994, FHC. Gente, carnaval, não testa de camisinha, não. Toma um omeprazol e pode sair transando que tá tudo certo. Não pega AIDS. É a mesma coisa, né? Você imagina se acontece isso nos anos 90. Exato. E é uma falsa sensação de segurança que é criminosa. Foi o que o Bolsonaro fez. Que agora está dizendo que não fez. Ele esquece que tem gravações. E daí fica nessa. Essa é a loucura. Eles falam, mas vocês são loucos. Louco é a Folha de São Paulo. E aí eles falam, mas o que eles têm a ver? Abaixa a Globo. Não, aí você perdeu já o fio da meada. Fala, então tá bom, vou pegar um café e já volto e não volta mais. Deixa o cara falando. Então é complicadíssimo. Então é triste, é esperado, tudo isso é esperado, mas é constatado assim, dói mais, né? Exato. Agora, uma coisa eu digo, né? Quer dizer, uma coisa é você falar que chá de erva doce é uma coisa, você falar, meia dúzia de pessoas vão te ouvir. Mas outra coisa é o presidente da República Sim. falar que X remédio é importante para o papá. Exato. Tanto é que a CPI, peso, né? Exato. A CPI está querendo denunciar o Bolsonaro por charlatanismo, inclusive.
Já né? denunciou, né? Mas tá ali. Não, acho que ainda a CPI ainda não formalizou nenhuma denúncia, né? Entendi, mas já tá na escalado Já ali, com está na certeza. esfera. Aí, e outra coisa, uma coisa é o presidente da República falar uma coisa dessa e vir uma entidade médica apoiada pela empresa que fabrica uma das porcarias que ele está indicando, Sim. patrocinada para ficar dando aval ao que o presidente está falando. Quer dizer, isso é de uma gravidade enorme. A cloroquina também teve um aumento nessas proporções Sim. de vendas, né, por causa dessa coisa. Então, eu volto a repetir: tem três categorias profissionais que, depois que passar essa onda de estupidez, vão ser questionadas e vão sofrer as consequências do que fizeram. São as Forças Armadas, a Polícia Militar, que, embora a Polícia Militar dê uma baixada boa na bola agora. Já faz um mês que a gente não ouve falar de nenhum enrolo com a Polícia Militar. Mas você diz em São Paulo? Por causa, Não, talvez... geral, até no Brasil. Em São Paulo, eu sei até por quê, que foi por causa da Câmara. Sim. Mas mesmo no Brasil, de modo geral, deu uma baixada na bola. Mas as Forças Armadas, a Polícia Militar e a classe médica. Em especial, a Conselho Regional Federal de Medicina, né? Isso deixa passar essa onda de estupidez e ignorância, esse pessoal vai ter que responder pelo que fizeram. Sim, entende? sim. Porque não venha com política para cima de mim. Você é uma entidade médica, você não é uma entidade política, você é um partido político. Não, o presidente do Conselho Federal de Medicina, CFM, barbaridade, uma atrocidade, um vídeo que ele publicou e tal coisa. Quer dizer, é o que você falou, é criminoso. Então Exatamente. Tem que se responder por isso, sim. Eles estão pagando a conta da expulsão dos médicos cubanos, que foi uma das primeiras coisas que uma das poucas coisas que o Bolsonaro cumpriu das suas promessas de campanha. Sim, né? sim. Que foi a expulsão dos médicos cubanos, que, a despeito de todos os problemas que podem existir, eram médicos que iam até lá que ninguém quer ir. No fim do mundo, exatamente, para atender, e agora esse pessoal está todo sem atendimento, né? E agora, para pagar essa, digamos assim, essa benfeitoria que eles fizeram, que o Bolsonaro fez para a classe médica, eles ficam aí, pelo menos uma boa parte deles, apoiando essa estupidez desse kit Covid. Até hoje. Até hoje. Né? Então, aliás, hoje em dia já não se usa mais falar que o kit Covid, a ivermectina e a cloroquina, etc., não tem comprovação científica de eficácia. A gente já pode, com certeza, falar o kit Covid que tem comprovação científica de ineficácia. Sim, né? diversos estudos. Exatamente, é comprovadamente ineficaz. Então, quer dizer, é uma coisa absurda e eles continuam insistindo. E um dia vão pagar. Aliás, vai muita gente pagar por esse ataque de estupidez e de má fé que ocorreu. Surto de má fé que ocorreu durante a pandemia. Né? Perfeito. Muito bom. Bom, vamos lá, a última, né? É a última, né? STF abre investigação contra Bolsonaro por vazar inquérito sigiloso da PF, do UOL. Em São Paulo, o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aceitou a notícia-crime do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, né, contra o presidente Jair Bolsonaro sem partido, pela divulgação de dados sigilosos de um inquérito da Polícia Federal. Bolsonaro virou, mais uma vez, alvo de investigação no âmbito do inquérito das fake news. Além do presidente, Moraes também atendeu ao pedido do TSE para investigar o deputado federal Felipe Barros, PSL do Paraná, né? E o delegado da Polícia Federal, Victor Neves Feitosa, que era o responsável pelo inquérito que foi vazado por Bolsonaro. Barros teria recebido a informação do delegado e repassado
a Bolsonaro, né? Enfim, mais um rolo para o Bolsonaro. Mais um rolo, exatamente. Né? E é gravíssimo, ele acha, se ele saiu em live, ele achando que é verdade, e falou ele que a favor da transparência, falou o cara que colocou sigilo de 100 anos em cima do Pazuello, em cima dos filhos, em cima da carteira de vacina, quer dizer, é um contrassenso absoluto e como se não fosse, como se fosse uma coisa, o pessoal quer esconder, eu falo mesmo. Não é, se existe um inquérito secreto ou que não precisa ser vazado, tem razões jurídicas, técnicas e legais para isso, não é simplesmente chegar lá e contar. Então, ele não faz ideia do que ele está falando, a grande verdade é essa. E mais um, mas que no fim, para ser muito honesto, acho que tudo isso é gritaria, é muito lindo e não dá em nada, entendeu? Até porque existe um dispositivo na Constituição que o presidente da República não pode ser acusado de nada que não seja alheio ao seu mandato, né? Então, fica essa, é isso, ele pode fazer o que ele bem entende, tá? Mas de fato ser acusado e punido, etc e tal, é muito difícil, entendeu? Matar alguém não pode ser preso, basicamente é isso. Por enquanto não, né? Não pode. Mas o que é crime comum, entende? Não tem essa ressalva. Sim. E no caso de vazar uma informação judicial, é crime comum. Não é crime relativo ao não, mas o problema é esse, é que ele não pode ser criminalizado por nada que não seja ligado ao mandato. Isso depois, enquanto ele for presidente, sim. Isso. Mas aí que tá. A questão das fake news, que, aliás, essa questão afeta ao inquérito das fake news, né? Tudo isso é crime comum. Quando ele deixar de ser presidente, ele pode ser, sim, processado. Sim, aliás, sim, perfeito. A possibilidade dele ser preso é grande. Né? Perfeito. O que aconteceu com o Lula, basicamente. Exato. Então, isso não é bom para ele. Né? Agora, eu vi um comentário outro dia nas redes, assim, é bem interessante. Ele põe 100 anos de sigilo no Pazuello, 100 anos do acesso dos filhos dele a informações do Palácio, 100 anos não sei o quê da compra da Covaxina, e quer voto transparente. Não, é um absurdo, né? É um absurdo. Ou seja, as minhas questões, 100 anos de sigilo. Né? Agora, para o voto, eu quero em voto impresso ali, auditado, de preferência até com o nome de quem votou. Né? Sim. Então, é muito divertido. Né? E eu não sei, não. Eu acho que um dos sigilos já dançou aí, pelo que eu vi. Né? Ocorreu alguma coisa que não sei. já um dos sigilos a justiça já derrubou. Que bom. E acho que isso vai ser uma sequência, porque tem cabimento. Tem que ser, né? Claro, você, com um problema de corrupção na compra de vacinas, você decreta sigilo de 100 anos. Né? Ficou doido? Doido, né? Bom, é isso aí. Você quer falar mais alguma coisa? Não, vale só destacar que a deputada Flor de Lis teve finalmente o mandato cassado e, enfim, era de se esperar. Que bom, é um problema a menos. Eu gostaria só de registrar, principalmente eu que sou mais velho, né? Não tem nada a ver com política, mas assim a minha é tristeza mesmo. Eu tenho uma visão diferente da vida, eu acho que isso é natural, mas não deixa de ser triste você ver que pessoas que significaram tanto para a cultura nacional, como Tarcísio Meira e Paulo José, né, se foram, né, inclusive o Tarcísio Meira, por causa da tal da Covid. Né? Exato. Embora vacinado, parece que, infelizmente, no caso dele, não representou... Ele caiu na estatística, enfim, por uma série de razões. O que não significa de forma alguma que a vacina não seja eficaz, não funcione, não, mas esses imbecis estão querendo levantar agora. Exatamente. Então fica aqui registrado essa homenagem, né, aos dois. Né? Eu penso em Tarcísio Meira, eu me lembro de Irmãos Coragem, que foi a primeira novela que eu assisti, que eu conheci esse ator, e de Macunaíma também, com Paulo José também. Sim. Tem uma atuação memorável. Eu por acaso, estou revendo no Globoplay a novela Roda de Fogo, não sei se você vai lembrar, do Renato Vilar, e por uma série de razões que me interessaram, então eu comecei a ver, da trilha sonora, que é interessantíssima,
enfim. E é muito bom, é muito satisfatório estar lá ele no auge de seus 50 anos. Eu acho, com todo respeito, eu acho ele um ator canastrão. Eu acho que ele é o grande Tarcísio Meira, o grande galã, mas ele não é um grande ator no sentido dramatúrgico. Ele é canastrão. Sim. Mas é o Tarcísio Meira, ele é um Sim, mas estandarte, é um ele é outdoor. importante, não por causa que ele interpretou Claro. Hamlet, Exato. mas pelo que ele significou para a Não, dramaturgia, né? E para mim até foi um susto, porque eu nunca tinha me atentado, porque para mim é o grande Tarcísio Meira, ponto final. Falei, puta, agora deixa eu prestar atenção nisso, eu estou assistindo como se fosse a última maravilha, estou adorando. E aí eu fico um pouco perturbado. A novela inteira, olhando os padrões de hoje, é uma coisa que você fala, meu Deus. Só que é uma época que me interessa muito, é de 86 e tal, eu fico fascinado. Então tem umas coisas que são péssimas, você olha, nossa, gente, que coisa horrorosa, diálogos horrorosos. Mas faz parte do entretenimento, sabe assim? Tá tudo certo, é delicioso. Então, e temos ali Tarcísio Meira e Bruno Lombardi. Então, Se realmente, você... para mim, doeu, assim, um pouco mais, porque eu tô muito ligado a ele. Eu tô vendo o cara todo dia, entendeu? Mas se você tiver assista Irmãos Coragem. Irmãos Coragem, sim. Eu não sei se está disponível. Porque aí você vai pegar. Eu me lembro que a gente tinha a Record. Né? Tinha o Excelsior e a Record. E a Tupi. Então, a rainha das novelas era a Tupi. Teve Antônio Maria, Direito de Nascer, e não sei mais o que, não sei mais o que. E eu me lembro que minha mãe, né, ainda era TV preto e branco com aquele seletor de canal, uma Philips holandesa, imagina, foi montada no Brasil, mas vinha da Holanda, né, com aquele tubo quase redondo, levava 15 minutos para aquecer todas as válvulas e começar a funcionar, e tinha, não tinha o Stabilimatic ainda, que a Philips inventou já nos anos 70, né? Caía, você tinha que ir lá levantar, rolava, você tinha que ir lá regular, enfim, era um forfé assistir televisão, né? E eu me lembro que mamãe gostava das novelas, da Tupi, etc. E Irmãos Coragem representou a primeira vez que eu vi mamãe ficar no seletor, porque ela começou a querer assistir as duas. Né? Sim, era Irmãos Coragem é Globo, né? E Globo, exatamente. Foi a primeira novela com que a Globo conseguiu trazer a audiência da Excelsior, da Record e da Tupi, que logo depois também faliu, né? E se consolidou como a TV que se tornou as rainhas das novelas, né? Que eu só vi ser ameaçada pela Manchete com Dona Beija. Pantanal e Dona Beija e Pantanal, principalmente Pantanal, mas que depois, devido à crise na Manchete, isso não prosseguiu, né? E aí, ainda hoje a Globo apesar de que não, inabalável, por mais que outras façam, mas não chega na fimose da Globo. Exatamente, né? Então fica aí essa homenagem a esses grandes ícones. Né, da e curiosamente o Paulo José também faz uma pontinha logo no início de Roda de Fogo, eu tô vendo, ele morre nos primeiros capítulos, mas tá lá também, então muito legal. Ótimo. Muito bom. A gente agradece a vocês que nos acompanharam até aqui. Como sempre eu lembro que o Vida Revista é um canal que é uma revista em vídeo, tem vários assuntos, não só política, economia e notícias. Dê um pulo nas playlists, onde está dividido estão divididas por assunto, né? E esse programa aqui, o É Pra Provocar, vai ao ar todas as sextas-feiras, às 19 horas. E a gente volta na semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.